Oi, gente. Então, o tratamento primário, ele envolve unidades de tratamento que adotam decantadores primários, processos de exclusiva ação física, tá? Então, esses processos promovem, por exemplo, a sedimentação de partículas em suspensão. Também pode eventualmente ter lagoas anaeróbias ou reatores anaeróbios que vão se utilizar de bactérias, né, para decomposição da matéria orgânica. Quando eu estou falando de tratamento de esgoto, tá? Mas geralmente os autores classificam, né, lagoas anaeróbicas ou reatores anaeróbicos como um tratamento secundário, tá? Então, nessa fase do tratamento primário aqui, eu vou fazer uma consideração de apenas métodos físicos, em que eu vou ter, então, processos de decantação, floculação e flotação, tá? O que eu posso falar, então, desses processos, né? Que tem o objetivo primordial de fazer a separação de partículas líquidas ou sólidas através desses processos físicos. E quais são eles? Então, na floculação, de forma geral, aqui vou falar, você tem o processo de coagulação ou floculação, que vai consistir na adição de produto químico que vai promover a aglutinação, agrupamento de partículas, tá? Esse processo vai tornar o peso específico, né, dessas partículas maior do que a água, e aí vai facilitar então a decantação. Então elas acabam, né, por descer por conta da diferença de densidade. A decantação, que a gente chama aqui de decantação primária, ou seja, que está no tratamento primário, ela vai consistir então numa etapa de separação de sólido, né, que eu vou chamar de lodo, e o líquido, que é o efluente bruto, por meio da sedimentação dessas partículas sólidas, tá? Os tanques de decantação, eles podem ser circulares ou retangulares. Os efluentes fluem vagarosamente através desses decantadores e vai permitir também com que esses sólidos em suspensão, que vão apresentar densidade maior ou um pouco maior que o líquido, sedimentem gradualmente. Então, com o tempo, vai ocorrer a sedimentação. Tá? A massa de sólidos é denominada, né, lodo primário, e essa pode ser adensada em um poço de lodo do decantador e enviada então diretamente para digestão ou enviada para adensadores, tá? Então essa é essa etapa então de decantação. Eventualmente, eu não coloquei aqui, mas eventualmente a gente tem as peneiras rotativas, tá? Que dependendo da natureza granulométrica do fluido, as peneiras podem substituir o sistema de gradeamento ou serem colocadas em substituição aos decantadores primários. E a finalidade principal, né, é separar os sólidos com granulometria superior aos furos da tela, e o fluxo vai atravessar então esse cilindro de gradeamento em movimento de dentro para fora, tá? Os sólidos são retidos em função da perda de carga da tela, né? E são removidos continuamente, né? Recolhidos na sequência. Então, essa pode ser um adicional. Se a peneira não foi suficiente, né? O processo preliminar não foi suficiente, você pode ter uma peneira rotativa como tratamento primário, tá? A flotação também entra como um tratamento primário, tá? A flotação vai utilizar o ar para arrastar, então, pequenas partículas, né, formadas no volume do reator. Então, eu pego o ar e vou arrastar pequenas partículas formadas dentro desse reator. Eu posso, então, arrastar partículas de gás, né? Então, eu posso arrastar outros gases, posso solubilizar, né, esse efluente líquido
com muito ar e posso então dispensar, por exemplo, em excesso que eu posso ter de CO2, excesso de outros compostos, né, de não interesse, assim posso dizer, tá? Então, nesse tratamento primário, a gente vai fazer principalmente, então, processos físicos, tá? Então, o tratamento primário, ele sempre vai envolver esses processos mais físicos, tá? Então, aqui é um exemplo do processo de floculação, tá? Em que eu tenho, então, aqui, né, a aglutinação dos grânulos, tá? Ou aglutinação, agrupamento. Então, como é que funciona, né, esse tanque de floculação ou floculador? Então, dado um sistema então de agitação, o processo de coagulação vai ter o objetivo de fazer desestabilização das substâncias que se encontram em suspensão fina, tá? Algumas se encontram dissolvidas por adição de produtos químicos e elas vão ser neutralizadas através então desse excesso de agitação mais as substâncias que eu adiciono. Eu posso ter também o anulamento, né, de forças repulsivas. Então eu tenho aqui partículas soltas e que vão se aglutinar, vão se coagular. Então, após esse processo de coagulação sob agitação lenta, as partículas coloidais vão ser colocadas em contato umas com as outras, então vai haver a alteração da densidade, portanto a precipitação, tá? Então eu faço o processo de desestabilização, tá? Que vão se encontrar nessas suspensões finas, e aí na sequência, por adição de produtos químicos, eu neutralizo e anulo forças repulsivas, tá? Então, mais ou menos o processo adiciona-se o coagulante, eu vou formar e vou já colocar ele no fundo do meu tanque, tá? O processo de flotação também é um processo muito interessante da gente pensar, porque, como eu estava falando anteriormente, em outros países tem-se a preferência por não adição a produtos químicos, como os coagulantes, né? E adição de coisas mais simples, como o ar. Então, a flotação é a separação, né, um tratamento de efluente que vai separar líquidos de sólidos através de nuvens de microbolhas de ar, que vão arrastar, então, essas impurezas em suspensão para a superfície e vamos facilitar, assim, a remoção. Então, são dois tipos básicos de flotação, tá? E aí, eu posso adicionar microbolhas, tá? Ou flotação por ar disperso, com bolhas maiores. Tá? A eficiência da flotação vai depender então da relação ares sólidos, tá? E do tamanho da bolha. O tamanho da bolha quer dizer o quê? O tamanho da área superficial de troca, né? Então, uma grande bolha é diferente de uma pequena bolha. Se eu tenho várias microbolhas, eu tenho muito mais área de troca de massa, desculpa. Um flotador, então, vai funcionar por redução de densidade das impurezas, então vai fazer com que elas flutuem. Essas microbolhas, na câmara de flotação, se prendem às partículas sólidas e os óleos e vão formar aglomerados carregados para a superfície, fazendo uma espuma que aí nesse momento é retirada. A flotação permite, então, o controle de remoção de gases, por exemplo, remoção de odores e um controle parcial de reagente de produção de odores, ou seja, micro-organismo. Eu faço já um pré-tratamento microbiológico, tá? Os flotadores podem, então, substituir clarificadores, tá? Trabalhando em sobrecarga. A aplicação de flotadores, então, em águas de abastecimento, então elas são muito utilizadas quando essa água tem excesso de ferro, excesso de manganês, excesso de cor, sólidos solúveis totais em excesso também,
quando eu tenho uma turbidez excessiva ou algas e óleos também dentro dessa água, tá? Eu posso também fazer aplicação em pré-tratamento de esgotos, para efluentes industriais os mais diversos, tá? E para água de reuso, então eventualmente você quer fazer um projeto de reuso de água da chuva em uma empresa, tá? O processo de flotação é muito aplicado porque no processo de flotação eu posso então reavivar essa água. Então eu tenho outras aplicações como tratamento de minérios, celulose, tintas, enfim, das mais diversas. Os flotadores, então, como pré-tratamento da água e efluentes, né, e para redução da carga orgânica, ela é muito interessante, muito interessante. Então eu tenho aqui uma pré-separação de resíduos, né? Eu posso ter então recuperação de óleos, eu posso ter aqui uma série de coisas positivas, né, para a utilização. Eventualmente a gente pode também fazer aditivos químicos dentro da flotação, tá? A função desses produtos é, em grande parte, criar uma superfície ou uma estrutura que possa absorver ou capturar essas bolhas, tá? Esses produtos químicos podem ser sais de alumínio, ferro, sílica ativada, tá? E eles são utilizados para unir o particulado e criar uma estrutura que facilmente capture as bolhas de ar. A gente tem muitos polímeros orgânicos, tá, que são utilizados para esse intuito, tanto para a interface ar líquido, né, quanto para a interface ar sólido, tá? Então, esse foi o processo, então, de flotação. Eu acho muito interessante a gente se aprofundar nesse processo, porque é um processo que eu notei que tem pouca literatura, ou a literatura que tem sempre se refere a tratamento de efluentes e nunca a tratamento de água. E como eu estava dizendo, a gente tem que privilegiar tratamentos do tipo físicos, né, aos tratamentos químicos. A adição de químicos gera um problema, tá? Então, se eu adiciono cal, eu também, além de adicionar cal, eu gero um problema dentro do processo, tá? O excesso de cal pode gerar problemas dentro do processo industrial. Então, após coagulação, tá? O tratamento físico-químico, né? Após esse tratamento físico-químico da coagulação, eu vou formar um monte de sedimentos decantáveis, tá? Eles vão se utilizar do decantador, que vão trabalhar entre 50 e 60 metros cúbicos por metro quadrado dia, ou com taxas menores, né, a depender então do tipo de material. Então, depois da coagulação, eu vou formar um monte de coisas decantáveis e eu tenho que decantar isso, tá? Então, ele vai fazer o processo de separação, como a filtração, coagulação, floculação, flotação. Então, eles vão trabalhar por densidade, ou seja, característica físico-química do nosso efluente ou líquido, tá? Esses decantadores de lodo vão utilizar sempre taxas menores de decantação. Então, eu vou ter o lodo vai ter um sólido suspenso de tamanho menor. Então, eu vou demorar mais para decantar e densidade. Então, águas residuárias ou efluentes provenientes de indústria trabalham com decantadores, né, de dimensionamento mínimo de detenção hidráulica de 10 minutos. Não sei se aqui não vou conseguir fazer, mas aqui ó, eu coloquei o coagulante, tá? Coagulei, deixei o meu agitador mecânico parado, decantei no fundo do tanque, tá? Os decantadores, eles podem ser do tipo fluxo horizontal, que são aqueles que a água entra por uma extremidade, movendo-se na horizontal em direção longitudinal e saindo pela outra extremidade, tá? E ele é dividido em 4 zonas. Então, eu vou voltar para cá.
Dessas 4 zonas, o que a gente tem? A gente tem uma primeira parte que seria a zona de borbulhamento, tá? Que é aquela que corresponde à entrada da água, aqui. Nela se verifica uma certa agitação, de modo que a localização das partículas é variável aqui, tá? Depois a gente tem o que a gente chama de zona de decantação, tá? Nessa região do decantador não há agitação, ok? De modo que as partículas então avançam e descem lentamente. Então a partícula vai descendo aqui. E aí eu tenho a zona de ascensão, tá? Nessa zona os flóculos que não descem acompanham o fluxo de água, inclusive aumentando sua velocidade. E depois eu tenho o que a gente chama de zona de repouso, tá? Que é a região limitada pelo fundo do decantador. Deixa eu ver se eu tenho. A região do fundo do decantador é onde se acumula o lodo, tá? Essa região aqui. E aí, nas condições normais de operação, o fluxo de água não tem influência sobre esse trecho aqui, tá? O decantador deve ser lavado quando a camada de lodo estiver muito espessa, né? Quando eu tiver muito lodo aqui, eu preciso lavar isso. E ainda quando se iniciar um processo de fermentação, por exemplo, tá? Então, essa aqui foi o decantador do tipo horizontal. Eu tenho também decantadores do tipo vertical, que são aqueles em que a água flotada entra na sua parte superior, deslocando para o seu inferior e depois subindo até a superfície, tá? Então, eu tenho aqui esse processo aqui, água flotada, eu venho por aqui e subo, tá? Então, eu entro e depois vou subir por aqui. E aí eu tenho também decantadores do tipo vertical com módulos tubulares, tá? Então, essas modificações são para facilitar essa decantação. Então, esses decantadores do tipo lamelares são aqueles em que se instalam módulos tubulares e a água segue um fluxo ascendente passando pelos módulos, tá? Nós obtemos então um rendimento aí elevado nesse processo de decantação, ok? Então, esse aqui foram os processos que eu separei como processos do tipo primário, tá? Que tem o objetivo de fazer fazer métodos físicos para separação, né, desses sólidos em suspensão ou sedimentáveis, ou eventualmente aqui com a floculação, né, com a flotação, desculpa, eu posso ter então um pouco de tratamento microbiológico, um pouco de remoção de gases indesejados, tá? Então esse aqui foi o tratamento primário, a gente segue então o tratamento secundário.